Caros irmãos e irmãs, este é mais um vídeo da série de vídeos que a paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, de Paulínia, está fazendo e promovendo, com o intuito de nos ajudar a compreender melhor e nos aprofundar no mistério da Santa Missa. Sou o Padre Wagner, religioso betarramita, vigário da paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo. Neste vídeo, vamos falar sobre a liturgia da palavra, mais especificamente sobre a primeira e segunda leitura e os salmos. Como sabemos, a missa tem duas partes principais, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, ambas de igual importância na nossa celebração. Para a realização do sacramento é fundamental as leituras da palavra de Deus. A celebração eucarística não é diferente. Na missa, após a oração da coleta, damos início à liturgia da palavra, onde todos se sentam, ficando em pé somente aquele que irá proclamar a palavra de Deus. Mas por que sentamos? O gesto corporal de estar sentado não quer dizer que estamos buscando um jeito cômodo de escutar a palavra de Deus, as leituras. Esse gesto representa uma disposição interior de escuta, de atenção e de disposição de aprender o que Deus deseja nos ensinar. Lembre-se, o primeiro mandamento é Shema Israel. Escuta, Israel, que o Senhor teu Deus vai falar. Nas missas de domingo, nas solenidades e festas, antes do Evangelho, se proclama duas leituras, e entre elas o Salmo. A primeira leitura normalmente é retirada do Antigo Testamento, exceto nos domingos do tempo pascal. Já a segunda leitura é retirada do Novo Testamento. Os salmos são retirados do livro que levam este nome, ou algum outro cântico, como o de Daniel, que está no livro bíblico que leva o seu nome. Nas missas, durante a semana, se proclama uma leitura e o salmo antes do Evangelho. Muitos preferem chamar o Antigo Testamento de Primeiro Testamento e o Novo Testamento de Segundo Testamento, para tirar a ideia de que o primeiro já não é mais válido, ultrapassado e que agora é somente o segundo. Ambos têm a sua importância. No Primeiro Testamento, vemos e aprendemos como Deus cuidou, amou e preparou a humanidade, apesar dos pecados e infidelidade destas, para a vinda do seu Filho, o Messias, nosso Senhor e Salvador. Já na segunda, vemos como os discípulos e as primeiras comunidades foram vivendo e se organizando depois da ascensão de Cristo. Tanto o Primeiro quanto o Segundo Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento, é a história de um povo narrado a partir da sua experiência de fé, de seus encontros e desencontros com Deus. Como este nunca abandona a humanidade e sempre está à disposição de nos ajudar. A história de um povo ajuda a formar a sua consciência e a sua identidade. Um povo sem história é um povo sem consciência e sem identidade. Para aproveitar bem a liturgia da palavra, é necessário se preparar bem para este momento. Quem faz as leituras são os leigos da Assembleia. Os leitores não podem ser escolhidos no dia ou no momento da celebração. Eles devem ser convidados com certa antecedência, para que possam ler 1, 2, 3 vezes, quantas vezes foram necessárias, para compreender o que estão lendo, e rezar o texto que irá proclamar. O que irá ler não é um trecho de um livro de romance, não é uma leitura de um jornal. O leitor tem que ter consciência de que está emprestando a sua voz para Deus falar com o seu povo. Está sendo o porta-voz de Deus naquele momento. Ele está lendo para toda a Assembleia a palavra de Deus. Assim evitará os erros de leitura. Como sabemos, na Bíblia existem palavras e nomes que não são comuns para nós, são nomes difíceis,
que não fazem parte da nossa realidade. Não inventem pronúncias, não sabem, perguntem a quem compete, ao pessoal da liturgia, ao padre. Quando vai ler, deve posicionar-se bem no ambão da leitura. Deve ter visto com antecedência onde está a leitura no lecionário, que é aquele livro onde ficam as leituras da missa. Posicionar bem o microfone e ler bem alto e em bom som. Pronunciar bem as palavras. O leigo não deve ler primeira leitura do livro tal. Não. Deve começar direto. Leitura do livro de Gênesis, leitura do livro de Êxodo, leitura da carta de São Paulo aos Romanos. E ao terminar a leitura, o leitor diz: Palavra do Senhor. E não no plural, palavras do Senhor. Ou estas são palavras do Senhor. Não, pois a palavra é uma só. Não existe 2, 3 ou 4 palavras. A palavra é Cristo e existe somente um Cristo, um Senhor. Quanto ao Salmo, ele deveria ser sempre cantado, ou pelo menos o seu refrão deveria ser cantado. O salmista não deveria fazer qualquer comentário ao Salmo antes de iniciar o Salmo. Simplesmente se aproximar do ambão e já iniciar cantando o refrão. E em seguida, a Assembleia repetir o refrão cantando. Atenção, salmista, não é o momento de estrelismo. Salmo não se dança no Salmo. Não se inventa melodias mirabolosas para o Salmo. O salmista tem que ser discreto e não fazer show ou um solo de música. Quantos salmos de pesar são cantados com melodias festivas e salmos alegres com melodias melancólicas. O salmo é o cântico, como tal, tem sua melodia própria. O coral e os salmistas deveriam aprendê-las e não inventar melodias para os salmos. Ou as famosas melodias, que se encaixam em todo e qualquer salmo. Isso é espantoso, isso não existe. Para salmodiar, devem selecionar pessoas que cantem bem, afinadas, que tenham ritmos. Nem todo mundo tem tal dom. Não basta ter boa vontade. Como diz Santo Agostinho, quem canta bem reza 2 vezes. Temos que aprender a aceitar que nem todo mundo tem o dom para fazer tal coisa. Como na leitura deve ser lida, rezada com antecedência pelo leitor, o salmo deve ser ensaiado e muito bem ensaiado com antecedência pelo salmista e pelo coral. Lembremos, é para Deus que o fazemos, não é para o padre. E Ele, Deus, merece o melhor de cada um de nós. Tanto os leitores quanto os salmistas devem estar atentos também às roupas que vestem. Não é usar roupa chique, de grife, da moda, importadas, nem nada. Não é nada disso. Mas roupas modestas e discretas. Usar calças compridas, As mulheres que gostam de usar saias e vestidos, usar saias e vestidos longos, Cada ambiente tem sua vestimenta. Ninguém vai à praia de paletó, de gravata, e ninguém vai a um tribunal com roupas de banho de ir na praia. Mediante tudo isso, e nós, e os demais da Assembleia, como devem se portar diante da leitura da liturgia da palavra? Quando vamos participar da missa, para bem aproveitá-la melhor, devemos ter lido e rezado também as leituras com antecedência. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito com isso. Vários sites católicos fornecem as liturgias do dia, as leituras do dia. E temos também os subsídios, os famosos livrinhos de liturgia. E todos nós cristãos também deveríamos, principalmente nós católicos, deveríamos aprender a nos familiarizar cada vez mais com a própria Bíblia. A Assembleia deveria estar atenta para aquilo que está sendo lido e proclamado. É o próprio Deus que nos fala naquele momento, através dos nossos irmãos que estão fazendo a leitura. Sentados, bem confortáveis,
Devemos evitar a distração, de ficar tirando fotos durante as leituras, durante os salmos, né? Ficar brincando no celular, buscando coisas no celular, isso não existe, né? É estar atento com quem nos fala, que é o próprio Deus. Bom, caros irmãos e irmãs, esta é a minha contribuição. Espero que os ajude a rezar e a viver melhor a Santa Missa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações. Caso tenha gostado deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Sobre a intercessão de São Miguel Garicoites e Santa Miriam de Jesus Crucificado, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.